J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Câmaras municipais voltam do recesso nessa semana. Conta de luz fica mais cara no mês de agosto. Confira todos os detalhes do tempo e do trânsito em toda a nossa região. Fique também por dentro da nossa tradicional sala de entrevistas, que hoje recebe o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni para falar sobre a rejeição a Auríquio, que é disparadamente a maior entre pré-candidatos a prefeito, e também sobre outros assuntos. Segunda-feira, 29 de julho de 2019, inverno brasileiro. Assista agora a primeira edição ao vivo do J mais ABC desta segunda-feira. Olá, boa tarde, 12 horas e 31 minutos no ABC. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do J mais desta segunda-feira. Começamos mais uma semana e já com um assunto muito polêmico aqui na região. A rejeição do prefeito de São Caetano do Sul, senhor José Auríquio Júnior, é disparadamente a maior entre pré-candidatos a prefeito. O nosso repórter, Vinícius Pazini, está ao vivo agora para trazer mais informações sobre este assunto. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC. Olha, eu estou com um dado muito preocupante e é de São Caetano do Sul. A rejeição do prefeito José Auríquio Júnior é disparadamente a maior entre os pré-candidatos a prefeito. A eleição será ano que vem, então o pessoal já começa a fazer as pesquisas para ver como que está o andamento das eleições. A pergunta foi, se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você não votaria? O prefeito de São Caetano do Sul teve 35,33% de rejeição, viu, pessoal? Olha, a pesquisa foi realizada no dia 6, 7 e 8 de julho e foram entrevistados cerca de 501 pessoas. Eu preparei uma reportagem completa explicando sobre esse assunto. Vamos conferir. Se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você não votaria? Diante dessa pergunta do Sebram Pesquisas, a eleitores de São Caetano do Sul, 35,33% citaram o atual prefeito José Auríquio Júnior, disparadamente a maior rejeição. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito Paulo Pinheiro, com 19,16%. O terceiro é o atual presidente da Câmara Municipal, o vereador Clélson Pio Melo, com 7,98%. Na sequência, aparecem Fábio Palácio, com 6,99%. Vereador César Oliva, com 2,79%. Walter Estevam Júnior, com 0,80%, enquanto 21,76% não sabem ou não opinaram, e outros 5,19% votaram branco ou nulo. A pesquisa Sebram foi feita no dia 6, 7 e 8 de julho. Foram ouvidas 501 pessoas, e outros aspectos foram colocados. Um deles foi, se a eleição fosse hoje, você votaria em um candidato a prefeito apoiado e indicado pelo prefeito José Auríquio Júnior? As respostas foram não, 58,68%, sim, 16,17%. Outros 23,15% disseram não saber ou não opinaram. Isso reforça a rejeição a Auríquio. Tá bom, muito obrigado por todas as informações, viu, Vinícius? E agora, para falar sobre esse assunto, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Bom, como de costume, segunda-feira, lugar garantido do nosso querido colega Dr. Antônio Carlos Gogoni, advogado, parceiro aqui da TV+, que vem hoje numa participação especial no nosso editorial, falando não só sobre o VT que nós acompanhamos, como outros assuntos. Boa tarde, Gogoni, tudo bem? Boa tarde, Gil. Prazer estar novamente consigo aqui. Obrigado. Nessa nova formatação, que me agrada muito. Boa, é bacana. Muito legal. E dizendo que estaremos sempre à disposição quando solicitados. Obrigado. Então vamos começar. Nós tivemos aí um VT que o Vinícius Pazini preparou sobre um dado importante que é uma rejeição ao atual prefeito de São Caetano.
Esses dados, às vezes, influenciam demais na opinião pública. Porque muita gente, às vezes, não tem nem até essa informação, né, Gogoni? E depois, quando começa a ver, começa também a se despertar algo em relação ao assunto. Como é que você vê essas pesquisas já se antecipando a uma pré-campanha? Os números são preocupantes. Todavia, é incipiente, ao mesmo tempo que nós estamos ainda há um bom tempo das eleições, né? Sim, um ano, vai. Então, essa pesquisa, como as demais pesquisas, são fotografias do momento. E o prefeito Auríquio, ele passou por momentos aí ruins com o bairro da Fundação, que é um problema crônico de São Caetano do Sul, com aquele Clube Tamoio, Sim. que ele pretende transformar numa praça, e outras coisas que, evidentemente, não são agradáveis ao público. Até a questão das enchentes que nós tivemos no começo do ano, quando foi prometido muita coisa, acabou não sendo feito, muita gente acabou se sentindo, não lesado, mas de certa forma, poxa, enganado, porque não foi feito o que foi prometido. Isso é um mal do administrador. Na hora do negócio, fala, né? Não se pode prometer aquilo que não vai, já sabidamente não vai cumprir. E o prefeito Auríquio nem precisaria disso, porque é o terceiro mandato que ele está exercendo. E ele vem de uma série de sucessos de empreitadas eleitorais, mostrou força elegendo o filho dele, Exatamente. O jovem deputado Tiago Auríquio, né, que evidentemente em uma hora ou outra irá procurar ser prefeito de São Caetano, inclusive podendo até ser candidato agora na reeleição no lugar do pai, porque tem mandato eletivo. Então a legislação ela permite esse tipo de candidatura. Mas eu acho que o prefeito tem que corrigir esses erros aí de percurso para não se tornar um ponto fora da curva, né? Porque São Caetano, com exceção do prefeito Paulo Pinheiro, que não conseguiu a reeleição, São Caetano não tem a tradição de não reeleger. Principalmente os candidatos, os políticos ligados ao PTB, que vem desde a época do prefeito Walter Braito, depois veio Luiz Tortorello, depois veio o Antônio Dalanese, depois novamente Tortorello, a reeleição Tortorello, aí depois Tortorello já no final de vida acabou indicando o nome do Auríquio, elegeu o Auríquio, e depois com vida própria o próprio Auríquio se elegeu. Então, voltou agora com condições de reeleição. Exatamente, eu acho que é uma questão de se corrigir o erro de percurso. Me parece que ele tem alguns problemas junto à Justiça Eleitoral. Nós temos que verificar isso também, como é que será interpretado ou será julgado pela... Ninguém está fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Não. Todavia, se ele não tiver o crivo da Justiça Eleitoral para poder ser candidato, vai ficar pelo caminho. Bom, você sabiamente, como sempre, disse que está muito longe ainda da eleição. Isso pode até atrapalhar a administração nesse período longo que ainda falta para a próxima gestão. Mas, de qualquer forma, vamos torcer para que isso... Fica um ponto fora da curva. Todavia, ele está no poder e ele tem condições de corrigir, de minorar essa situação e reverter o quadro, né? Tá certo. Isso aí, a sabedoria popular não existe igual. O povo, ele tolera, mas não esquece, mas né? também tem um prazo, né? Não tem um prazo. Bom, Gogoni, nesse novo formato você participa agora de todo o jornal, todo o editorial, comentando comigo aqui os principais fatos e notícias que movimentaram aqui a região do ABC. Okay. E agora, mudando de assunto, eu vou chamar o Dr. Gogoni aqui para acompanhar essa reportagem, porque olha só, Gogoni, olha só que aconteceu. Nós tivemos o recesso agora em julho, e não foi somente para quem está estudando, não. A gente sabe que os políticos em geral também dão aquela famosa parada, né? Nas sessões em plenário, essa interrupção também acontece.
Agora, nós preparamos uma matéria explicando como funciona e como será a volta. Quem preparou foi o Matias Gaudi. Vamos acompanhar, doutor. O mês de julho sempre marca a pausa nas sessões em plenário. Embora os gabinetes dos vereadores continuem, ou pelo menos deveriam continuar atendendo às demandas dos moradores, o que deixa, entre aspas, viva a rotina das câmaras é a sessão. A primeira cidade a retornar será Santo André, que volta já na próxima quinta-feira. Na outra semana, todas as outras já devem ter retornado. Uma ressalva para a Prefeitura de Mauá, onde os vereadores não tiveram recesso algum. A cidade de Mauá não teve recesso por conta da suspensão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que chegou a ser rejeitada de forma inédita e que precisou ser reenviada pelo governo Alaide Damo. E em São Caetano, a Câmara deverá levantar o recesso ainda nesta semana, para votar o auxílio social às famílias atingidas pelo desabamento parcial de teto no conjunto de Itiene, no bairro Fundação. Bom, obrigado, viu, Matias, pelas informações. Gogoni, salvo Mauá, diante de tantos acontecimentos, não tinha nem como eles pararem, porque parou tanto já, né, que o recesso está desde o começo do mandato. Mas é de praxe, também a gente não pode condenar as câmaras e falar que é algo regional, porque isso é praxe no Brasil inteiro, e não é porque nós estamos aqui no nosso quintal que a gente vai falar que eles abusaram nesse recesso. Não, isso é natural, pararam, os interesses pararam de serem discutidos, isso faz parte, já era da regra, e não começou agora, né? Isso, de alguma forma, você acha que interfere no andamento do dia a dia ou as coisas naturalmente acontecem? O que ocorre é o seguinte, o modelo está incorreto. Uhum. Não há que ter férias no meio do ano. Pois é, já tem uma longa no final, né? Exatamente. Uhum. Então, a despeito de eu ter conhecimento, Uhum. eu vivencio isso, muitos vereadores aqui em Santo André, eu não vou falar pelas outras cidades, que eu não conheço o movimento do legislativo das outras cidades. Uhum. Embora em férias eles deixam o gabinete aberto, e a assessoria Uhum. trabalhando, e muitas vezes eles trabalham também, verdade seja dita. Uhum. Agora, isso é uma exceção que eu estou dizendo, a regra eles ficam fora. Não mesmo. tem as sessões ali, pois de discussão, aquela coisa toda, né? Que, aliás, são sessões muito saborosas, né? Porque são 2 vezes na semana, e isso propicia os parlamentares tocarem a vida deles de forma diferente. No meu ponto de vista, deveria realmente ter essas 2 sessões e vereador não receber nada. Certo. Ser um trabalho voluntário como um dia já foi. Uhum. Porque senão vira emprego. E que belo emprego, né? Vira emprego e as pessoas acabam se engalfinhando, se matando para poder virar vereador, porque senão morre de fome. Pois é. Exceto aqueles que já têm uma profissão, uma série de coisas. Mas é muito benévolo, né? Uhum. Trabalhar 2 vezes por semana fora do expediente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Gogô, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo. Pois não. Mas a gente vai voltar falando sobre muito mais coisas. Olha, a conta de luz ficou mais cara no mês de agosto. E também tem a segunda parte aqui da nossa sala de entrevistas. E hoje estamos recebendo o Dr. Antônio Carlos Gogoni, que vai comentar muito mais sobre tudo o que está acontecendo. Nós voltamos em instantes com muito mais notícias aqui no J Mais ABC, ao vivo, primeira edição desta segunda-feira. Muito bem, voltamos ao vivo, 12 horas e 45 minutos e vamos continuar aqui com a segunda parte do J Mais ABC. Agora nós vamos com o nosso repórter Victor Oliveira, que vai trazer as principais informações do trânsito em toda a região aqui do Grande ABC. Boa tarde, Victor. É isso aí, Gil. Muito boa tarde a você, muito boa tarde também aos nossos telespectadores que acompanham o J+, sempre sinal de prestígio ter a audiência de cada um de vocês. E aqui em Santo André, agora com as notícias, o tráfego, o trânsito nas principais cidades do Grande ABC, começando inclusive por Santo André, nesse ponto que estamos, bem aqui na Avenida Lino Jardim, com a Gonçalo Fernandes. Como vocês podem observar, nosso cinegrafista mostrando trânsito tranquilo, fluindo bem, sem intercorrências. Inclusive,
Para quem vai sentido São Caetano do Sul, Avenida Prestes Maia também seguindo o fluxo normal. Ainda São Caetano do Sul, ali na Avenida Guido Aliberti, bem ali próximo ao Extra. Nos dois sentidos da Guido Aliberti, tudo fluindo normal, e ali também no cruzamento, Avenida Goiás, também tudo da melhor forma possível, sem intercorrências. Já em São Bernardo do Campo, Avenida Lions também sem congestionamentos, tudo tranquilo também em São Bernardo do Campo. Para quem vai sentido litoral também, sem focos de acidentes ou intercorrências. Pelo menos, até o momento, tudo tranquilo aqui nas principais cidades do Grande ABC. E agora volto com você nos estúdios. Tá bom, obrigado, viu, Vitor, pelas informações. Eu quero aproveitar que o doutor Antônio Carlos Gogoni é o nosso convidado de hoje para falar sobre, já que o assunto foi trânsito, Gogoni, Santo André teve uma série de alterações nos últimos 2 meses em toda a malha rodoviária, todas as ruas tiveram mudanças de mão. Muita gente reclamou, Gogoni, principalmente comerciantes, pequenos comerciantes. As ruas mudaram a mão, ficou proibido estacionar em várias vias e muitos comércios se sentiram prejudicados com esta relação. Juridicamente, a prefeitura teria que ter consultado esses comércios antes de fazer essas alterações, ou ela tem o direito de mudar sem simplesmente consultar e depois o camarada vê o que faz? Existe em direito o chamado princípio do príncipe, onde trocando em miúdos, o Poder Executivo ele tem as condições de poder trabalhar, mexer no trânsito. Eu lembro muito, faço uma relação com quando o Collor assumiu a presidência da República e fez aquela inovação com uma medida provisória nas caderneiras de poupança. Sim, tal. sim. Ele podia fazer. O ato do príncipe, melhor dizendo, permite os executivos agirem dessa forma. Agora, primeiro, eu acho que se não fizeram audiência pública, eu não posso dizer se sim ou não, o ideal é que tivessem feito. Porque sempre para aqueles que ficam desagradados, é uma medida antipática do administrador. Claro. E se fossem consultados antes, não só eles, mas o conjunto da situação, das ruas que foram alteradas, poderia-se chegar ao mesmo caminho, entendeu? Ao mesmo ato, dizendo, olha, a maioria optou por isso. Claro. Então, a participação popular é muito importante. No contexto, eu particularmente acho que teriam que fazer alguma coisa. Porque Santo André cresceu, como as demais cidades cresceram, o número de automóveis cresceu. Muito. E a cidade não se modificou, até porque, para se modificar, teria que realizar várias desapropriações, e o município não tem dinheiro para isso. Não tem, Como os demais municípios dependem do governo federal, de verbas, uma série de coisas, mas tem que ser realmente inovador e tem que ter um sentido de resolver pelo bem comum. Claro que as alterações foram feitas exatamente para dar maior conforto e para resolver uma série de problemas de trânsito. Vale lembrar que a região aqui do ABC, principalmente Santo André, é um grande gerador de empregos e muita gente vem de São Paulo, vem de outras cidades para trabalhar aqui. Provavelmente isso ocasionou essa demanda. Eu acho que isso lembra muito quando o município de São Paulo criou aquelas ciclofaixas de bicicletas, né? Aquelas ciclovias, e que muita gente perdeu a garagem da sua casa, o estacionamento na porta de sua casa, em função daquilo. E a gente sabe que aquilo foi uma medida sem consulta e foi determinado. Mas faz parte, como você disse. Interrompendo um pouquinho, Gil, o administrador, através dos seus direcionados, tem que ter criatividade. Sim. Porque senão o trânsito ele vai ficar estrangulado. Vai. Desculpe a interrupção. Não, mas é muito comum isso. Isso é comum e é muito difícil um administrador tomar uma atitude que agrade a todos. É muito difícil. Alguém vai se sentir desagradado, com certeza, sim, e vai reclamar, mas isso faz parte e é assim que funciona. Vamos dar continuidade, então, ao nosso editorial? Vamos, lógico. Tem um assunto aí, Gogoni, quando a gente fala de que as prefeituras ou o governo faz alguma coisa para o bem, também tem coisas que acontecem que mexem com o bolso da gente, né?
E não podia ser diferente porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, aí, a ANEEL, promoveu aí um aumento na conta de energia e agora, agosto, a gente vai trabalhar com aquela bandeira vermelha. É um sinal de alerta, né? Tempo seco, pouca água, tudo isso acaba consumindo. Mas a gente preparou uma matéria, a repórter Fernanda Fernandes, ela fala sobre essa notícia, dá todos os detalhes e na volta eu quero continuar comentando com você. Então vamos rodar aí essa matéria que a Fernanda Fernandes preparou para a gente. Em julho, a bandeira tarifária foi a amarela, com uma cobrança de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira estabelecida para agosto, a vermelha, significa uma cobrança de R$ 4,00 a cada 100 kWh. De acordo com a ANEEL, agosto é um mês de seca e a previsão de chuvas está abaixo da média, o que exige um aumento da geração termoelétrica, que encarece o custo. O sistema de bandeiras tarifárias é um modo de sinalizar o custo da geração de energia, com o objetivo de informar os consumidores. Bom, como a gente disse aqui, essa energia está mais cara, então vamos evitar o desperdício, tempo seco, pouca água, pouca chuva. E isso realmente é uma forma, eu acredito, de incentivar as pessoas a economizar. Se deixar solto, nós vamos ficar sem água e sem luz. O que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, que essa taxação, ela deriva também dos impostos que são cobrados na conta de energia elétrica. E me parece que o governo federal agora, na nova etapa de reformas, vai enviar ao Congresso Nacional a reforma tributária. Como em outras contas, esses impostos é que fazem elevar. Claro. Segundo princípio, eu acho que todo mundo, da pessoa mais simples até a mais aquinhoada, tem que ter respeito pelo dinheiro. Não tenha dúvida, então, né? Porque sinal de energia que não está sendo usada dentro de casa, vamos colocar um exemplo caseiro. Você vê o dono da casa aqui, onde dói o bolso, apagando luz. Apagando as luzes, trocando por luzes que gastam menos energias. A LED, né? A LED, optando pela E eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. E tem muita gente que ainda que simples, parecem que são sócias da Enel. Largam tudo aceso. E eu tenho um exemplo em casa, a faxineira quando vai fazer faxina, eu vejo 3, 4 cômodos acesos e falo, escuta, você está aqui nos 3 cômodos ao mesmo tempo? Não, mas na minha casa eu faço isso. Bom, então faça na sua casa, porque aqui você não vai fazer. Se você é sócia da Enel, eu não sou, entendeu? Houve até um tempo que eu era sócio da Eletropaulo, porque eu trabalhava na Eletropaulo, então os funcionários tinham ações. Tinha ações, mas nem nessa fase eu gastava energia. Mas é isso aí, a gente tem que economizar mesmo, e quando mexe com o bolso, é a hora que a gente sabe como tem que fazer. Não tenho a menor dúvida. Bom, nós encerramos assim, então, o nosso segundo bloco aqui do J mais ABC, primeira edição ao vivo. E olha, na volta você confere os seguintes assuntos. Tem as principais informações do tempo em toda a região. E a parte final da nossa tradicional sala de entrevistas, hoje recebendo o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que está falando sobre todos os assuntos que envolveram o ABC neste final de semana e está abrindo aí a nossa semana, né? E tem outras notícias em destaque aqui do Grande ABC. O J mais primeira edição volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então não sai daí que a gente já volta. Faltando 4 minutos para 1h, nós voltamos com a parte final do J mais ABC de hoje e vamos ao vivo agora com a nossa repórter Fernanda Fernandes, que vai passar as principais informações do tempo aqui na região. Boa tarde, Fernanda. Quais são as informações que você tem aí para a gente? Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do J+. Estamos aqui no centro de Santo André e, como dá para ver, as pessoas ainda não guardaram os casacos, mas a temperatura vai esquentar ao longo da semana. Hoje, na região do Grande ABC, as temperaturas chegam a 23 graus de máxima com 14 de mínima. Já ao longo da semana, podem bater até os 28 graus de máxima. Mas, no final de semana, as temperaturas irão esfriar e podem chegar até os 8 graus de mínima com 11 de máxima. É com você aí nos estúdios, Gil.
Tá bom, Fernandinha, obrigado pelas informações. Gogoni, parte final do nosso bate-papo, nosso jornal já está caminhando para o final, aí, quase 1h da tarde. Considerações finais. Nós temos aí uma semana, então, com a volta das atribuições da Câmara. Quem sabe agora a cidade retoma todos esses assuntos. E espero também que ninguém faça quebra-quebra em nenhuma Câmara, como ocorreu na votação da contratação do contrato do Semasa com a Sabesp. Coisas que às vezes não fazem sentido, né? E é um grito, um alarde sem muita motivação que acaba não trazendo nenhum benefício aqui para a cidade. Gogoni, nosso próximo encontro será na segunda-feira que vem, se Deus quiser, nesse mesmo formato. Eu achei que foi muito legal. Eu queria aproveitar esse espacinho só. Vocês devem ter notado, né, Gogoni? Até a gente comentava, eu estou aqui com um brochezinho. Eu aderi aí à campanha do Julho Amarelo, que é a prevenção da hepatite C, muito importante. A hepatite C é uma doença que ela não tem vacina, mas se descoberta precocemente ela tem uma cura. É uma inflamação no fígado e isso é muito perigoso. E boa parte da população do mundo inteiro tem o vírus e não sabe. O governo do estado instalou vários postos para fazer o teste para ver se a pessoa tem ou não. Todo medicamento, caso a pessoa tenha hepatite C, é fornecido pelo SUS, portanto é muito importante. Se você, por acaso, vir em algum lugar, essa florzinha amarela com esse brochezinho, saiba que é um posto e é bom fazer aquele teste, não dói nada, é um furinho, eu fiz no sábado e você descobre se tem ou não e é sempre bom prevenir, né, Gogoni? A hepatite é uma doença silenciosa, né? Uhum. É como pressão, como diabetes. Sim. Eu tive a infelicidade de perder um grande amigo meu por conta de hepatite. Pois é. Teve hepatite na adolescência e depois, com um determinado tempo de vida, foi descobrir que não tinha curado a hepatite e acabou associando isso a tomar uma cervejinha, uma coisa ou outra, e morreu. Acabou, né? Então tem que tomar cuidado, tem que se prevenir. Eu quero encerrar as minhas considerações dando os parabéns ao governo do estado, não só por essa iniciativa contra a hepatite, mas contra o sarampo. Há muito tempo que eu não via um governador, um governo do estado, tão engajado, né? Tão engajado. E as atribuições que ele tem dado à Secretaria da Saúde têm sido exitosas. E rendo aqui os meus cumprimentos ao governador João Dória. Bom, vamos lá. Contatos, Gogoni, e-mail? drgogoni@gmail.com, telefone fixo 4438-2210 e o WhatsApp 99735-6185. Próximo encontro, então, segunda-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Na mesma Bate-Caverna, Na mesma Bate-Caverna, nos estúdios da TV+. Obrigado, Gogoni. Muito obrigado. Boa tarde e boa semana aí, uma ótima semana de trabalho. A toda a nossa equipe também. Obrigado, viu? E a primeira edição do J Mais ABC desta segunda-feira, 29 de julho de 2019, fica por aqui. Confira logo mais, às 6 horas da tarde, a segunda edição do J Mais ABC, com muito mais notícias aqui da região. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal n7.abc.br. Uma boa tarde a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a nossa programação. Próximo encontro, 6 da tarde comigo no J Mais segunda edição. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.